Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Se você não soubesse o preço do Bitcoin hoje, teria um bom motivo para comprá-lo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Saudações, sejam bem-vindos a mais um ApolloCast. Aqui quem fala é o Léo Gravina e no ApolloCast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o preço e o valor do Bitcoin. Por que é um momento importante para a gente falar a respeito disso aí? Porque a gente tem um preço muito espichado e muitos fundamentos dizendo que ele deve estar espichado mesmo. Mas será que ele está muito, está pouco? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você que está ouvindo nas plataformas de áudio, compartilhe nos grupos com seus colegas e com as pessoas que querem investir em cripto. E você que está pelo YouTube ou Facebook, deixe o seu like, beleza? Vamos para o assunto. Então é o seguinte, se você não soubesse qual que é o valor do Bitcoin hoje, você compraria? E o que a gente vai usar para responder essa pergunta? Em primeiro lugar, o Bitcoin é escasso. A gente tem outras moedas que são mais usadas pelo mundo, que não são escassas, que tem a sua expansão da base monetária a todo momento, né? Vocês sabem que a expansão da base monetária basicamente funciona assim. Imagina que você tem 100 unidades de algum item no mundo inteiro e de repente você imprime mais 5, agora você tem 105. Esses 5 que entraram não vão valer a mesma coisa do que cada um valia anteriormente, né? O valor total vai ser diluído. O valor total que era diluído em 100 passa a ser diluído em 105, tá? Não tem como você criar riqueza do nada. Então, esses 5 fizeram com que a base aumentasse de 100 para 105 e cada unidade custasse menos. Acontece que o governo de todos os países faz isso, só que de uma forma sorrateira, né? Eles não distribuem igualitariamente esses novos dólares, esses novos reais que entram no mercado, né? Eles distribuem para um grupo seleto, geralmente para bancos. Às vezes não é nem uma cédula, né? Você não precisa de uma cédula necessariamente para você expandir a base monetária, né? Basta colocar vários números ali de crédito nos bancos, infelizmente. Então, essa expansão, ela dá mais poder de compra para os bancos e para o Estado também, né? De certa forma, porque eles vão ter mais unidades, burlando a regra do jogo. Eles vão ter unidades de fiat, de dólar e real, e vale para todos os bancos, vão ter mais unidades que têm o mesmo valor do que as outras, sendo que as outras ainda não tiveram o seu valor abaixado, o seu valor diminuído, pela entrada de novas unidades na base monetária. Eu tô falando disso aí, de novo, porque é importante. A gente teve uma expansão da base monetária de mais de 10%, acho que foi 40%, 50% de expansão da base monetária. A gente tá falando de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Eu não sei nem contar isso aí, de verdade. Quanto tempo a gente perderia para contar? Nossa. Enfim, na crise de 2008, né, a gente teve um crash, a gente nunca ouviu falar de trilhões, dessa vez apenas com injeção de grana, ou expansão monetária, já passou de 3 trilhões. Isso é insano. Isso representa uma valorização dos ativos escassos, e a gente está falando de vários itens aqui, né? O próprio ouro vai ter uma valorização, e a gente pode falar de qualquer coisa, basicamente. A gente vai ver alimentos valendo mais, imóvel, carro, né? Tem até um Instagram bem famoso aí, acho que é o News Car News, alguma coisa assim, que, cara, muito bacana, de notícia, mas o cara fica falando, vamos boicotar as concessionárias porque elas estão subindo demais o preço dos carros. Meu, ele não sacou até agora que o que está acontecendo é que o seu dinheiro que está na mão dele, está valendo menos, então ele precisa de mais unidades para comprar o mesmo carro. Às vezes a concessionária nem tem culpa, muitas vezes, sem passar pano, mas muitas vezes ela não tem culpa, né? O aumento da necessidade de dólares ou reais para comprar as coisas não tem a ver com o lucro, e tem a ver sim com a desvalorização da moeda. É assim que o governo, ele, de certa forma, ele rouba das pessoas, ele faz essa impressão de dinheiro, cria dinheiro,
joga no mercado esse dinheiro com um valor inicial correspondente à base anterior, né? Ninguém precificou ainda a expansão que o Estado fez, e ele, dessa forma, ele suga o dinheiro das pessoas. Então, as pessoas que estão poupando dinheiro, elas acabam perdendo poder de compra. Então, elas têm R$1.000 na poupança. Final do ano vai ter 1.100, é um exemplo, tá? Se fosse 10%, ia estar bom pra caramba. Vai ter 1.100 ali. Só que se você for fazer a conta, aqueles 1.100 que compravam anteriormente, quando no começo do ano, que compravam tal quantidade de itens no mercado, por exemplo, agora não compram mais. Agora você precisa de 1.200. Ah, mas eu ganhei R$100, pô. Coloquei 1.000, ganhei 100, tô com 1.100. 1.100. Mas não importa, agora você precisa de mais 100. Então você perdeu poder de compra. Você ganhou na unidade, mas perdeu poder de compra. Então isso acontece regularmente e a gente tem uma perda de poder de compra das pessoas. Acontece que neste exato momento que a gente está tendo a crise do coronavírus, todo mundo sabe, a gente teve uma expansão muito maior do que o que era concebível. Tá? O que já acontecia normalmente era mais ou menos essa alta aí, essa inflação, essa expansão da base monetária regular. Agora, a gente fez, sei lá, 10 anos em 2 meses, em 3 meses, né? O governo americano expandiu num nível absurdo. Então, a gente basicamente tem que correr para ativos escassos, e aí a gente entra no Bitcoin. É a discussão que vai levar esse ApolloCast. Então, basicamente, por que o Bitcoin subiu tanto? Conjunto de fatores. Várias empresas, ainda não empresas gigantescas, tá? A gente não tem ainda um Spotify, uma Amazon, enfim, empresas que realmente têm renome, Netflix, entrando no mercado, tá? Já teve o PayPal, já é grande coisa. Tá ainda limitado ali, mas já teve o PayPal. E apesar de rumores, não tivemos grandes empresas, mas tivemos empresas sérias. Empresas sérias colocando o seu capital em Bitcoin. E por que elas fazem isso? Porque elas olham para o seu capital em dólar e falam, isso aí vai derreter. O governo vai sugar o meu poder de compra, ele não vai reservar o meu valor, ele vai diminuir o meu valor. Então, é como se você ficasse... como o Fausto Botelho usou um exemplo uma vez, como se ficasse enxugando o gelo. Você tentar encontrar uma forma de proteger o seu capital no dólar, não adianta, ele vai sempre derreter e derreter, e não adianta você enxugar o gelo. Porque o governo sempre vai expandir cada vez mais, e o dinheiro vai ter menos poder de compra. Com o Bitcoin não é assim. A gente tem um número limitado de 21 milhões de Bitcoins a serem emitidos no decorrer da história, estamos perto de 18,5 milhões, sendo que uma boa parte aí já foi perdida, tem outra parte do criador, Satoshi Nakamoto, enfim. E as empresas estão comprando mais bitcoins do que estão sendo emitidos, e isso faz com que gere uma demanda maior do que a oferta. Estão sendo ofertados 6,25 bitcoins a cada 10 minutos, e as empresas estão comprando mais do que 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Então isso gera aí um aumento do preço. Tá, o preço bateu 20k, não conseguiu superar, tá? Ele passou um pouquinho ali, teve uma alta histórica nova, beleza, mas se você for olhar realmente, né, no e cru não aconteceu o que a gente esperava, que era um rompimento, enfim. O que vale a pena a gente observar? O que vale a pena a gente observar em relação ao preço do Bitcoin? Hoje, esses 20 mil dólares de hoje compram menos coisa do que os 20 mil dólares de 2017. Portanto, está mais barato do que em 2017. Isso é um fato. Eu não estou especulando aqui. Tá? Você, com 20 mil dólares em 2017, comprava mais coisas, mais mercado, mais aparelhos eletrônicos, mais coisa do que hoje com 20 mil dólares. Esse é um ponto, mas já é um ponto interessante para você entender que esses 20k de agora não estão caros como você imaginava anteriormente. Então há um espaço maior. Se você quer equalizar aí mais ou menos essa alta para chegar num ponto em que a quantidade compre a mesma coisa que em 2017, talvez a gente esteja falando de 25, 30k. Isso é interessante para você saber que ainda há um espaço ali.
um diferencial. Além disso, a gente não teve uma espichada gigantesca. Da outra vez o preço saiu de 3,4 para 20. Dessa vez o preço não saiu de 3,4. O preço saiu de 12 para 20. E ele está descendo, ele está buscando a galera. Você nunca mais vai ter a chance de comprar um Bitcoin abaixo de 10k, muito provavelmente. Algum dia, você que comprou abaixo de 20 vai falar, ainda bem que eu comprei naquele momento que não tinha rompido. Porque depois veio uma bomba e, jogou para cima. E outro ponto, agora um terceiro ponto importante. A economia mundial está estável. Ou seja, respirando por aparelhos. Qualquer faísca num chão molhado de gasolina vai incendiar a casa. Então, assim, o Bitcoin é antifrágil. Ele se fortalece em momentos de estresse. Então, o estresse gera poder e valorização no Bitcoin. Isso é muito interessante se você for pensar a longo prazo. Tá? Você que está entrando aí para pensar em 2022, 2025, vai saber quem vai entrar na presidência em 2022. Será que o Biden termina o mandato em 2024? Cara, tantas questões. Esse estresse vai fazer com que o Bitcoin suba. Até o Biden é um outro fator interessante, que a gente pode colocar em quarto aqui. Cara, tô te dando fundamentos, hein? Em quarto, o Biden, ele vai desvalorizar a moeda do dólar. Por quê? Porque o Biden é mais puxado para ações sociais, então ele vai aumentar o imposto e vai distribuir mais renda. Então vai ter novos vouchers aí de corona e, distribuir renda pra galera, é o que eu falei lá no começo do podcast, que é o lance de você, a todo momento, aumentar a sua base monetária. Ele não vai imprimir, ele não vai tirar do bolso, entendeu? Ele não vai tirar dos bancos, ele vai imprimir, ele vai aumentar, ele vai expandir. Ele não fez essa conta, ele não sabe o que a gente tá falando aqui, ou sabe e não tem que fazer também, basicamente. Outro ponto, os juros no Brasil no mundo, juros no mundo está crítico. Você não pode ter uma elevação de juros. Você nunca mais talvez veja juros acima de 10% ao ano. Como a gente via no Brasil, 13, 14, Isso era lindo, era maravilhoso. Isso não acontece mais. E tem a ver com a fragilidade do sistema inteiro. Né? Quando você sobe um juros, que hoje está entre 1 e 3, não sei o momento que você está vendo o vídeo aí, tá mais ou menos uns 2 hoje. 1,90 e alguma coisa. Quando você sobe os juros, a taxa de juros, você impede as empresas de arcarem com as suas dívidas, com os seus empréstimos. E muito mais que isso, quando você sobe os juros, você torna o próprio país mais devedor, porque o país tem dívida interna. Né? Para quem não sabe, a gente tem os tesouros diretos, são várias modalidades. Você empresta dinheiro para o governo e ele te paga um juros. Se você aumentar esses juros, o governo vai passar a dever mais. Isso é sinistro. Existem também várias empresas e vários governos que têm a sua dívida externa contabilizada em dólar, que vão passar apuros se a gente tiver um aumento dos juros. Porque a dívida externa, né, se você aumentar os juros dos Estados Unidos, você vai ter aí um aumento de países se esgotando. A água não vai bater na bunda, a água vai passar do nariz. E a gente vê alguns países já sofrendo bastante com isso. A Argentina é um exemplo bem interessante. Então, o mundo está falando assim, vem pro Bitcoin. E aí você diz que 20k tá caro. 20 mil dólares está caro. Quando a gente estava lá em 2017, esses 20 mil dólares representavam 70 mil reais. Hoje, mais de 100 mil reais, os 20k. Não tá caro. É o seu dinheiro que tá barato. O Bitcoin não ficou mais caro, ele ficou mais necessário. Agora talvez seja o melhor momento para você entrar. Isso pensando em prazo longo, isso aqui não é uma recomendação de investimento, apesar de que eu recomendo, meus familiares, meus amigos, vocês estão assistindo, podem me chamar aí que eu ajudo nessas compras, mas o momento é interessante para você se proteger e você evitar a perda de poder de compra.
Eu usei já esse exemplo lá no Instagram, @tradeapollo. O exemplo é de quem investiu em reais, tá? O dólar estava R$4 no começo do ano. Para quem investiu em qualquer investimento que deu, por exemplo, 10%. Então, o cara investiu R$1.000, deu 10%. Vai para 1.100, de novo, mesmo exemplo. Então, o cara ganhou grana? Para o mundo, ele perdeu. Porque o dólar perdeu 40%. O dólar tirou 40% do poder de compra do real. Foi para 5,80, 5,90, quase bateu 6. Agora tá perto dos 5. É um bom momento, olha, ó, mais uma boa oportunidade. O dólar tá muito mais barato do que ele talvez deveria, apesar da sua espichada. Pode ser que baixe ali, beire os 5, pode ser que passe um pouquinho para baixo de 4,90, mas ele tem uma tendência natural de longo prazo a subir. E a gente pode ver muito facilmente com o próprio valor do Bitcoin, com a própria cotação do Bitcoin. Os mesmos 70 de anteriormente, tem o 70 de anteriormente, 70k, o topo histórico, tem o mesmo poder de compra que hoje tem 100 mil reais. Então, 100 mil, 70 mil reais em 2017 compram a mesma quantidade de Bitcoin que hoje a gente compra com 100 mil, e isso eu estou comparando com o dólar. Fora que o dólar também desvalorizou. Então, assim, o momento é interessante, o timing é de você não perder bitcoins fazendo trade. Você que é holder, cara, você que tá pensando aí na aposentadoria, você que tá pensando em, sei lá, dar uma facu pro seu filho, pra sua filha, você que tá pensando para daqui a 5, 10 anos, não inventa moda, não fica fazendo trade louco aí, você vai perder um pouquinho de Bitcoin e talvez faça falta lá na frente. O momento agora é de comprar, e nunca numa paulada, sempre parcelado, tá? Tem vários podcasts aí sobre isso, mas, agora é aquele momento que daqui a alguns anos você vai olhar e falar, era ali que eu tinha que ter enfiado o pé inteiro no Bitcoin. Não porque o Bitcoin simplesmente passou a ter tecnologias novas, passou a valer mais. Isso vai acontecer, natural, ele é muito novo, mas principalmente pela desvalorização das moedas nacionais, todas. Acho que esse é um insight muito importante. Realmente acho que isso faz diferença. E para vocês que estão na dúvida ou que pensariam 2 vezes em comprar um Bitcoin agora para o futuro, talvez valha a pena pensar 2 vezes. Talvez valha a pena você rever os seus conceitos do que é caro, o que é barato. Então, se você não soubesse o preço hoje do Bitcoin, hoje, você não soubesse o preço que custa, você daria um valor maior do que em 2017. Isso para mim é o suficiente para a gente encerrar a discussão aqui, mas deixe comentários para a galera do YouTube, deixe comentários aí. Para a galera do Spotify também, entra no nosso grupo do Telegram, @tradeapollo, beleza? E é isso aí, resolvi gravar esse ApolloCast para vocês, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado, até a próxima. Vou soltar a nova finalização. Muito obrigado, Matheus, pela edição, tamo junto, tchau, tchau.